Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Lício Cintra, CEO da Rede Américas, uma das maiores redes de hospitais privados do Brasil. Vamos receber também Guilherme Figueiredo, principal executivo da Betano, maior marca de apostas esportivas e jogos online no país. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business. Ele comanda a segunda maior rede de hospitais privados do Brasil e tem mais de 20 anos de atuação no setor de saúde. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Lício Cintra, CEO da Rede Américas. Lício, um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio, em nosso programa. Olha, o Lício, você já foi CEO da DASA, você já passou pela Apvida, entre outras empresas. Qual é o atual momento da saúde no Brasil? Vamos lá, Bruno. Primeiro, um prazer enorme estar aqui, uma honra e uma responsabilidade enorme vendo todo mundo que já passou por essa cadeira aqui contigo. Essa pergunta daria para a gente ficar aqui horas discutindo, mas acho que passa por um momento muito interessante, né? A gente tem recentemente aí alguns movimentos emblemáticos e que fica cada vez mais evidente que em saúde a integração de dados e o ganho de escala é o que vai fazer o paciente ter uma jornada melhor e as empresas de saúde conseguirem entregar uma assistência com maior qualidade. Então, acho que é um momento desafiador. Quando a gente olha o quanto o Brasil gasta com saúde versus outros países desenvolvidos, é uma conta crescente, mas eu tenho convicção que com dado, com prevenção e com uso de inteligência, a gente consegue fazer uma equação que no longo prazo seja sustentável. Deixa eu trazer uma informação para o nosso espectador, porque quando eu falo da sua companhia, da Rede Américas, né, é uma nova companhia, está fresquíssima no mercado, ela reúne 26 hospitais, 38 centros oncológicos, tem 27 centros médicos, né? Tanto da DASA quanto da Amil, que eu quero que você explique para o nosso espectador, e tem 570 consultórios pelo país, tem uma receita aí de 13 bilhões de reais. Minha pergunta é o seguinte, você viu que eu falei de Amil e DASA. Quais foram, na verdade, os maiores desafios dessa junção, dessa associação recente, feita entre DASA e Amil? Bom, vamos lá, Bruno. Como você mencionou, é uma nova empresa, mas que o filho mais velho dos 26 tem mais de 130 anos, que é o Hospital Samaritano aqui em São Paulo. Então, no fundo, e você mencionou a Amil e DASA, a Rede Américas ela é uma empresa na qual a Amil tem 50% e DASA tem 50%. E ela é formada por 26 hospitais, que foi uma composição de hospitais oriundos da DASA e oriundos da Amil, que são complementares. Essa junção desses hospitais formou uma rede que atua em São Paulo, Rio, Brasília, Paraná, Bahia, Recife. E completa um total de 4.000 leitos. Essa fusão foi feita em 1º de abril do ano passado, ou seja, a gente acabou de completar um ano. É uma fusão de hospitais que, apesar de serem complementares geograficamente, tem todo o desafio de empresas com cultura diferente, com sistemas diferentes. Esse primeiro ano, a jornada foi exatamente essa, um foco muito, muito centrado na junção de cultura, na criação do que a gente entende como o maior desafio. Lício, foi muito legal você falar em junção de culturas, porque esse é um tema recorrente aqui no Show Business, porque a gente fala com as maiores empresas do país e, evidentemente, já aconteceu de a gente ter convidados que têm essa junção de empresas com culturas diferentes. Como é que se junta duas culturas que são diferentes numa nova empresa? Eu acho que eu já passei por vários desafios assim, né? Em época de
de São Francisco, a gente fez 19 M&As, em época de Apivida, 15 M&As. E todo M&A é um aprendizado. Eu acho que todas as vezes que você coloca pessoas diferentes em prol de um mesmo objetivo, os desafios são inúmeros. E eu acho que com tantas fusões, com tantas aquisições, o que fica muito claro para mim é que você precisa achar algo que une as pessoas, né? Motivos para desunir vai haver o tempo todo. Então você precisa ter algo muito forte que une as pessoas. E a gente adotou desde o início, desde a preparação para a fusão, o que a gente tem lá como algo já no interior de todos, que é a paixão por cuidar. Então, as pessoas, apesar de virem de culturas diferentes, de modelos de gestão diferentes, elas embarcaram num projeto no qual o centro do nosso negócio é o paciente. Tudo em torno do paciente, então toda a decisão ela é tomada baseada na melhor entrega para o paciente no centro. Algumas pessoas se adaptam, outras não se adaptam. O time que começa não é o time que termina. O importante é as pessoas que vão ao longo da jornada, elas vão estar alinhadas nesse propósito central. Se a gente faz isso como eixo central dessa fusão, as coisas acabam dando certo. Eu acho que nesse primeiro ano a gente conseguiu passar com louvor. Olício, você é jovem, você tem 46 anos e eu acho que você bateu um recorde aqui no Show Business. Acho que não. Eu posso afirmar que você acaba de bater um recorde aqui no Show Business porque você virou CEO aos 29 anos de idade. Como é ser presidente de uma companhia tão jovem? Bom, vamos lá, vou voltar um pouquinho no tempo, né? Eu não sou médico, eu sou engenheiro de formação, nasci em Araçatuba, então sou um caipira. Vim para São Paulo estudar com 16 anos para fazer engenharia, numa época onde todos os meus colegas engenheiros acabaram indo para ou telecom ou energia. E eu acabei parando no setor automobilístico. Depois de 3 anos tive um convite para o setor de saúde e me apaixonei por esse setor. Eu entrei no setor de saúde em 2005, numa empresa pequena de Ribeirão Preto, mas muito tradicional, chamada São Francisco. Entrei na área comercial, as coisas acabaram dando certo, uma coincidência de vários fatores. A empresa começou a crescer muito. Eu acabei recebendo um convite para ser CEO aos 29 anos, 4 anos depois que estava nessa empresa. E desde lá tem essa função. Eu acho que as pessoas que olham de fora enxergam mais da complexidade de um CEO do que efetivamente é. No final das contas, a minha posição é exatamente a mesma de qualquer líder dentro da nossa estrutura, só que com um escopo mais abrangente. E eu costumo brincar que à medida que a gente... É muito mais difícil ser um líder de uma equipe menor do que ser um CEO. Porque na equipe menor, o teu risco está concentrado em poucas pessoas. À medida que você vai subindo, que você chega numa posição onde você tem mais pessoas dentro do time, você consegue comandar e ter um time mais completo. Então, para mim isso é uma coisa muito, muito natural. Acho que já tô nessa posição aí há bastante tempo e sou apaixonado pelo que faço, sou apaixonado pelo setor de saúde. Você está falando isso porque você comanda um exército aí de profissionais. A companhia hoje, essa nova companhia, tem mais de 30 mil profissionais. Quando você começou como CEO aos 29 anos, a companhia tinha mais ou menos quantos profissionais? 2.000. 2.000, pois é. Agora você comanda mais de 30 mil pessoas. Volto a perguntar, como é liderar tanta gente, mais de 30 mil profissionais? É um prazer enorme liderar tanta gente. Eu acho que é um exercício de prática e teoria. E eu acho que esse é meu jeito, as pessoas que trabalham comigo sabem que é exatamente isso. Dependendo da posição, eu sou alguém que estou na ponta. Por exemplo, vou citar um exemplo, uma feliz coincidência. Hoje eu passei 4 horas da minha manhã em um hospital nosso, 2 horas sentado do lado da recepcionista do hospital. Literalmente do lado. Vendo ela acessar o sistema, atender as pessoas, entendendo qual a forma de relacionamento, o que ali
não está funcionando, sem intervenção. Isso é recorrente na sua rotina? Recorrente. Você parar e você observar funcionários? É recorrente, é recorrente. É recorrente porque eu acredito muito na gestão, por exemplo, né? Quer dizer, eu não consigo tomar uma decisão acertada se eu não souber qual a dor da ponta. O que efetivamente está acontecendo. E esse é algo curioso. Você fez a pergunta como é liderar 30 mil pessoas. À medida que a estrutura aumenta, as notícias ruins vão ficando no caminho. Então, quando você tem uma estrutura menor, você está mais próximo da operação, você conhece o que efetivamente está acontecendo. O termômetro é muito próximo. À medida que a estrutura vai crescendo, as lideranças naturalmente vão filtrando. Ninguém quer chegar para falar de coisa ruim. Então, se eu ficar dentro do escritório, é só boa notícia. Você tem boa notícia o dia todo. Exatamente. Isso é interessante que você falou. Agora, você trouxe a informação ao nosso espectador que a sua formação é na engenharia, né? Você é formado em engenharia, é um engenheiro. E me chama a atenção porque no setor de saúde brasileiro, se você pegar as grandes companhias, elas são lideradas por médicos. A gente acaba de exibir há poucas semanas uma edição com a Giane Tsutsui, presidente do grupo Fleury, uma cardiologista. Nosso espectador é fiel, ele sabe os convidados que passam aqui no programa. Você foge dessa regra, né? Eu usei o exemplo da Giane, mas você foge do exemplo da Giane. Você é um engenheiro à frente de uma companhia muito grande do setor de saúde. Alguma vez, você que já lidou com várias outras empresas do setor, alguma vez você teve dificuldade em liderar uma companhia por não ser médico? Sim, sim. Eu acho que essa pergunta é super interessante. Eu tenho uma convicção. Todas as vezes que eu olho para os meus pares médicos, e essa é a realidade que você colocou, a grande maioria dos CEOs no setor de saúde são médicos, eu acordo sabendo que eu estou um passo atrás. Então eu tenho que acordar antes, dormir depois e me cercar de pessoas que complementem o conhecimento que os meus pares têm por serem médicos. Então acho que o ponto principal é esse. E quando eu olho o histórico meu profissional, felizmente eu sempre consegui me cercar de ótimos médicos, né? Porque a essência da discussão nossa, a essência da nossa prestação de serviço, como eu disse, é o paciente. Então, eu preciso ter uma visão médica, eu preciso ter um apoio médico que preserve os valores que a companhia tem com uma visão técnica médica. E, felizmente, eu sou bem cercado de bons médicos. Quando você fala bem cercado, porque você coloca na sua liderança vice-presidentes, diretores médicos, Sim. É isso? Sim, hoje dentro da nossa estrutura, a gente tem duas grandes unidades de negócio, uma de oncologia e uma de hospitais. Essas duas vice-presidências são ocupadas por dois grandes médicos. O Gustavo, um grande oncologista, e o Rogério, um grande médico, com experiência em medicina e em gestão. Olício, você como uma grande liderança do setor de saúde, com passagens em importantes companhias do setor, mesmo não sendo médico, mas um grande líder, qual que é a sua avaliação do SUS, o Sistema Único de Saúde? Acho que a gente tem uma complexidade bastante grande. Vamos lá, filosoficamente, o SUS é uma estrutura muito bem montada. A ideia SUS ela é muito bem montada. Agora, a gente carrega a complexidade do tamanho geográfico do país. Assim, muitas vezes eu vejo comparações, são comparações injustas de sistemas. Olha, aquele país funciona muito bem, a gente com esse recurso poder... Comparar o Rio Grande do Sul com alguns estados do com estados que são muito maiores, com geografia diferente, com complexidade de deslocamento diferente. Então, acho que a gente, dentro do contexto de um país com a extensão que o Brasil tem, com a diferença social nas diferentes regiões, administrar isso tudo é de uma complexidade brutal. Porque, afinal, o país é muito desigual, é isso? É muito desigual. E os recursos, eles são colocados de maneira também desigual em regiões diferentes. Quer dizer, você tem uma complexidade logística do atendimento brutal. Deixa eu trazer um assunto que eu sei que você gosta como engenheiro, tecnologia.
E vou falar, claro, quando o assunto é tecnologia, um assunto que eu gosto e que eu costumo trazer para todas as lideranças que passam aqui por essa cadeira, seja qual for o setor. Inteligência artificial. Lício Sintra, a inteligência artificial vai ou não substituir o médico? Tenho convicção que não. Eu acho que a inteligência artificial, como tem se provado em todas as áreas, ela traz muito ganho, né? Você tem tanto ganho de produtividade quanto ganho de assertividade. E acho que ela vai ser cada vez mais uma ferramenta para que o médico tenha decisões mais acertadas. Mas eu particularmente, sou incapaz de acreditar num modelo onde qualquer tipo de ferramenta tecnológica substitua o médico. Até porque cada vez mais o quadro de um paciente, ele tem um nível de complexidade, seja de aspectos mentais, de relacionamento, de confiança, e isso afeta na melhora, na recuperação, que uma máquina nunca vai dar. Então eu sou convicto disso. Eu acho que o setor de saúde, ele vai sempre necessitar desse olho no olho, desse pegar na mão, desse tô com você, vai começar o tratamento, estamos junto, olha a melhora de cada dia. E eu não vejo a máquina dando isso. Mas vocês aplicam AI em alguma área, na operação? Sim. Vamos lá, acho que a AI dentro do setor de saúde, assim como tem contribuído em outros setores, vai revolucionar o setor de saúde. Tem múltiplos ganhos, desde áreas administrativas onde você tem processos sendo checados de maneira muito mais rápida, estruturas mais ágeis, com menor erro, até decisões médicas, então, que amparam a decisão do médico naquele ato, laudos que são feitos através de cruzamento de imagens. Tudo isso está sendo aplicado em larga escala, não só dentro de Rede Américas, mas na grande maioria dos hospitais. Alguns com mais velocidade, outros com menos velocidade. Então, os ganhos virão. Acho que esses ganhos vão nos ajudar na equação necessária para o futuro, para que o setor seja sustentável. Mas ele não vai ocupar o lugar do médico. Primeiro trimestre de 2026 foi bom para vocês? Olha, Bruno, a gente vem numa jornada de execução muito intensa, né? Voltando aqui um pouquinho mais, eu vou falar do primeiro trimestre, mas voltando Pode ser absolutamente transparente para a gente, viu? Perguntei esses dias para o presidente do McDonald's, o Rogério Barreiro, ele falou, está um ano desafiador. Para vocês também ou não? Não, eu acho que a gente tem uma combinação interessante dentro de Rede Américas. É uma empresa recém-criada, como a gente falou no começo, com muitas oportunidades olhando para dentro, né? Então ela tem possibilidade de integração de sistemas, de ganho de sinergias, de otimização de processos. Tudo isso faz com que o meu resultado tenha um horizonte de crescimento muito bom. Então esse número já foi divulgado. Quando eu pego o número de 25 contra 24, a gente teve um crescimento muito relevante de resultado, né? Não só de receita, mas de resultado real. E quando a gente olha o primeiro trimestre, ele vem na mesma toada. Ou seja, a gente vem colhendo frutos dessa sinergia interna, dessa integração interna. E a gente tem um ganho adicional. No momento que a gente se posiciona como a segunda maior rede de hospitais do país, entregando nessas regiões que a gente discutiu anteriormente, uma rede que consegue suprir quase que de forma autônoma um produto para qualquer tipo de operadora, isso me traz uma tranquilidade em ter volume de pacientes dentro da minha estrutura que propiciou fazer um trabalho mais a longo prazo. Então, acho que a gente teve um primeiro trimestre muito bom, os resultados foram divulgados, comprovaram isso, e a gente tem uma jornada aí nos próximos períodos de tanto otimismo quanto olhando para trás. Deixa eu falar desse ano, né? Eleições, né? Eleições presidenciais vindo aí, Copa do Mundo, antes disso, Copa do Mundo já na nossa porta. Esses eventos grandiosos, eles impactam o setor? Impactam bastante.
lá, principalmente Copa do Mundo. Copa do Mundo e feriados, né? Haja feriado esse ano, hein, de 2026. Existe uma combinação interessante. Eu estou, como você mesmo falou, há 21 anos nesse setor. 18 à frente de operadora. Então, para as operadoras de plano de saúde, anos que tem muitos feriados e anos de Copa do Mundo são bons anos. Por quê? Porque as pessoas ficam menos doentes, vão menos, por incrível que pareça. Sim. Vão menos ao médico. Então você tem uma frequência que a tendência é ser menor. Por outro lado, são anos mais desafiadores para os prestadores de serviço. Então, para os hospitais, para as clínicas, para o centro diagnóstico. Então, no olhar Rede Américas, a gente tem um grande desafio desse ano, em função de Copa do Mundo e de feriados. Mas o setor, ao longo prazo, ele vai se ajustando. Depois de 21 anos, a gente sabe que em um ano é melhor para um, no outro é melhor para o outro, e no final tudo se ajusta. Deixa eu voltar com aquele dado que eu falei. Lício bateu um recorde aqui no show business, foi CEO aos 29 anos. Eu falo isso porque a gente já recebeu CEOs de 40 anos de idade. Acho que teve até de 39 anos de idade. Você tem 46 anos de idade, mas você virou CEO muito cedo, né? 29 anos. O que você acha que foi determinante para a sua ascensão? Isso é muito relevante porque, de alguma forma, você traz para a nossa audiência o que é importante hoje na formação de um bom gestor. Bom, Bruno, a gente periodicamente faz encontros com jovens, né? E essa pergunta ela é recorrente. E eu acho que minha resposta foi mudando ao longo do tempo. Que bom. E hoje eu acho que eu tenho uma resposta mais equilibrada assim, do que efetivamente aconteceu. Eu nasci numa cidade no interior, a 530 quilômetros de São Paulo. Uma família muito humilde. Humilde? Então, o meu exemplo sempre foi dos meus pais de muito trabalho. Assim, sempre acordando muito cedo, trabalhando o dia inteiro, trabalhando até a noite. Pai e mãe, qual o trabalho? A minha mãe foi empregada doméstica, meu pai dentista. Logo, quando eles casaram, ela passou a administrar a casa. Mas eu e meus irmãos, a gente estudou em escola pública durante um bom tempo, até conseguir ir para a escola particular. Então, acho que isso moldou eu e meus irmãos num formato muito... Olha, o sucesso está no trabalho. Não tem outra alternativa para isso. Então, desde quando eu me lembro começar a trabalhar, de maneira instintiva, eu era o primeiro a chegar, o último a ir embora. Alguém sempre tentando aprender, fazer mais do que pediam, entrar nas outras áreas e falar, poxa, deixa eu entender. E é um pouco do jeito que eu acho que eu sou até hoje. Que é esse espírito de como é que a gente faz um pouco mais, né? E felizmente eu acho que os meus últimos times, e especificamente esse time atual que eu estou super feliz, tem esse espírito. São pessoas que estão ali, querem mais, têm humildade, não sabe. Tem muita coisa que a gente não sabe, né? E isso chega a ser engraçado. As pessoas muitas vezes, a gente faz lá um café com o presidente, né? E as pessoas têm o café e vêm como se a gente tivesse resposta para tudo. E muitas vezes eu falo, eu não sei. Tem que chamar alguém que saiba tudo responder. Bem, né? E é isso vai mesmo. Atrás da resposta. E é isso. E eu acho que o dia que a gente souber tudo, perde a graça, né? Não faz mais nada, você sabe tudo. Acho que o que move é justamente isso. É muito legal isso que você está falando, porque é uma ideia, né? Uma ideia poderosa, né? Do trabalho, do valor do trabalho e do que ele pode fazer para transformar a vida, né? Você foi transformado pelo trabalho árduo que você teve desde cedo, influenciado pelos seus pais. Essa ideia de trabalho árduo, você passa para os seus 3 filhos? Muito, muito. Acho que para eles está muito claro que a vida é isso, é trabalho árduo e não existe atalho. Não tem atalho, né? Os exemplos estão aí, são inúmeros. Todas as pessoas que tentam pegar atalho, no final, o final é diferente do planejado. Acho que é isso, é mistura de trabalho sem atalho. E felizmente eu acho que os 3 estão indo nesse caminho. Que bom. Como eu apresentei, Lício Sintra comanda a 2ª maior rede de hospitais privados do Brasil. Você quer chegar na liderança?
Seria muita pretensão falar que eu quero chegar na liderança, eu admiro o líder, mas eu quero sim ser a melhor rede de hospitais do país e é isso que a gente vai ser. Muito bem. Se é que não somos. Muito bem, muito bem. Lício, deixa eu fazer uma pergunta clássica aqui do show business, faço para todo mundo que passa por essa poltrona poderosa. Quem são as suas referências, tanto na vida quanto no mundo dos negócios? Bom, vamos lá, na vida, como a minha fala anterior, é meu pai e minha mãe. Logo imaginei. Eu acho que eles deram os valores que eu precisava para um ambiente tão turbulento como a gente tem ao longo da nossa carreira profissional. Sempre se manter centrado e tomar as decisões baseadas nos valores e nas nossas crenças. E quando eu olho para o mundo empresarial, acho que a gente tem vários bons exemplos, né? Então, eu vou tentar puxar um pouco para o setor de saúde. Eu acho que eu estou hoje numa empresa que lá atrás, de alguma maneira, ela é derivada de um grande empresário brasileiro, que é o Edson, né, que foi o fundador junto com a Dulce. O Edson Bueno, fundador da Amil, junto com a Dulce, que continua à frente do Conselho da DASA, do Conselho da Rede Américas, é presidente do Conselho da Rede Américas, tem uma energia enorme, é médico, uma energia enorme, uma empolgação pelo setor. Então, acho que eles são boas referências de pessoas que batalharam para ter uma saúde melhor, assim, sempre tiveram o paciente do setor. E dentro do setor de saúde, acho que a gente tem outros bons exemplos de pessoas assim, né, que de alguma maneira moldaram e transformaram o setor. Quando a gente vai para outros setores, tem aí vários nomes, né, Abílio, enfim, pessoas que eu acho que carregam um pouco disso, de como é que a gente faz o certo e entrega lá na frente, não só uma companhia melhor, porque fazer a empresa que a gente está a ser melhor é relativamente fácil. É isso, é botar processo, mas como é que a gente entrega um setor melhor? Como é que, sei lá, daqui 10, não sei quantos anos, eu olho para trás, na hora de parar ou mudar de setor e falo, pô, valeu a pena, né? Dediquei 30 anos da minha vida para um setor que era assim e no final ficou melhor. E de alguma maneira eu consigo contribuir para isso. Então, acho que a gente tem bons exemplos no Brasil para isso, em todos os setores. Muito bem, nós conversamos neste bloco do Show Business com Lício Sintra, o CEO da Rede Américas. Obrigado pela presença mais uma vez aqui em nosso estúdio. Adorei a sua história de vida, a sua trajetória. Um prazer falar com você. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. O prazer é meu. E olha, o Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes.